três intervenções diferentes que nos elevaram, que nos fizeram pôr os pés na terra, que nos fizeram pensar em muitas situações. Nós pensámos em acabar às 11, mas acho que podemos dar aqui 5 minutinhos de alguma questão que quem nos está a ouvir queira colocar, para ouvirmos os nossos convidados, alguma reflexão extra que queiram fazer. Por isso, neste momento, se houver perguntas, se houver algum comentário breve que queiram colocar à mesa, está aberto. Só fazer uma sugestão, só sugestão de livros. Eu tenho crédito de tempo? Não tenho. Olha, A Revolução Sexual Global e A Geração Abandonada. São de Gabriel Kubi. São duas leituras altamente recomendáveis para percebermos o que está a acontecer, como se manipula. Pronto, enfim, são duas leituras muito interessantes. Não há questões? Em primeiro lugar, quero agradecer a cada um que foram exposições de facto muito boas. Gostei imenso. E gostava de fazer uma pergunta a propósito da dignidade ali ao João Diogo. Qual é propriamente, não sei também se poderá responder, a posição de Santo Anselmo e de São Tomás de Aquino relativamente a esta questão da dignidade humana, da dignidade que foi do Santo Anselmo não me sinto competente para responder, portanto vou saltá-la. Se alguém na sala souber falar melhor, ótimo, chegue-se voluntariamente cedo do microfone para isso. Quanto ao São Tomás, o São Tomás tem uma definição muito interessante de dignidade. Eu tinha aqui um diapositivo com isso, mas acabei depois, nos cortes finais de preparação da apresentação, por o deixar cair. São Tomás tem essa coisa curiosa, que é, ele de facto tem um passo no corpus extensíssimo de obras que nos legou, em que define preto no branco o que entende por dignidade. Lamentavelmente é um passo que nestas discussões não costuma ser citado, porque primeiro está no primeiro texto maior dele, que é o comentário às sentenças de Pedro Lombardo, que no fundo era um comentário que toda a gente tinha de fazer para poder dar aulas, portanto há imensos comentários às sentenças, e é um texto que acho que ainda não recebeu edição crítica, mas pronto, isto quase que vale para boa parte dos textos de São Tomás, o que dificulta o acesso. Portanto, a maior parte das pessoas fica pela Suma Teológica, vai ao Compêndio de Teologia e esquecem desta obra inicial, onde ele inclusivamente chega a defender algumas coisas que depois, elabora de maneira diferente nos textos posteriores. Mas qual é então essa frase? É uma frase que surge num contexto bastante inesperado de reflexão sobre a diferença e a excelência da vida ativa ou da vida contemplativa. Isto era uma discussão clássica, tipicamente ou simbolicamente formulada no contraste entre Marta e Maria, e saber qual das duas vidas, se a ativa, se a contemplativa, era a superior. E, estando a considerar isto, São Tomás, a um dado momento, diz, num latim simplicíssimo, mas dificílimo de traduzir, apesar da limpeza das suas palavras, qualquer coisa como a dignidade é o bem da coisa considerada apenas em relação a ela própria, enquanto que a utilidade é o bem da coisa considerada em relação a outra coisa que não ela. Pronto. Isto dito assim, lá está, muito a São Tomás, uma definição muito limpinha, escorreita, mas densa, mas em que acho que ele acerta em algo fundamental do conceito de dignidade, a saber, a dignidade tem que ver com o que as coisas são e não no que elas podem ser para outrem. No certo sentido, não andamos aqui, se quisermos fazer grandes pontes, muito longe daquilo que o Kant estava a dizer, de não tratar o outro como apenas um meio, mas sim como um fim em si mesmo. Mas eu acho que a sugestão que o São Tomás faz, e atenção que, repito, ele não está a falar da dignidade humana, está a falar de um outro assunto, quando ele apresenta esta definição de dignidade, mas ele acho que acerta completamente quando fala na bondade do ser. E eu acabei por também não abordar aqui, mas eu acho que o conceito de dignidade humana tem algumas dificuldades filosóficas, umas que são íncitas ao conceito, ou seja, resultam da maneira como o conceito é trabalhado, outras que têm que ver mais com o nosso contexto atual. Eu acho que, por exemplo, uma das dificuldades que o conceito tem, que resulta mais do curso das ideias contemporâneas, tem que ver com a nossa maior dificuldade, sociedade pós-contemporânea,
de afirmar a bondade do ser. Há um autor francês que nunca se lê sem proveito, que é o Rémi Braque, que tem justamente um livrinho sobre isto, sobre como o humanismo contemporâneo tem imensa dificuldade em afirmar positivamente que o facto do ser humano existir é algo bom. Pronto, que a existência é boa em si. E no fundo, o São Tomás, na definição de dignidade, está muito a pôr isso. Ou seja, a dignidade é o bem da coisa por referência à própria coisa em si. Ou seja, é bom que a coisa seja. Ou neste caso, não falamos de coisas, falamos de seres humanos, é bom que o ser humano seja. E pronto, como digo, depois no que diz mais especificamente respeito à dignidade humana, ele não inova grandemente, tanto quanto tem conhecimento, face àquilo que é o discurso comum da Idade Média e da escolástica sobre o assunto. Portanto, vai falar da excelência do ser humano face aos outros animais, vai falar que essa excelência, como eu também referi, se baseia na racionalidade humana, se baseia no facto do ser humano ser dotado de agência moral, que estes dois factos têm que ver com o ser humano ser imagem de Deus e, portanto, essas duas qualidades supremas de Deus justamente estão impressas na constituição do ser humano e isso é que lhe confere, de algum modo, dignidade e a sua excelência. Pronto, portanto, há que reconhecer aqui que, como digo, o conceito de dignidade humana não é, pelo menos para alguns dos nossos propósitos, tão produtivo quanto isso na Idade Média. Mas ainda assim, especificamente em São Tomás, eu sinto que ele nos legou aquela pequena perolazinha que, pelo menos a mim, desde que eu a descobri, me tem alimentado muito, filosófica e espiritualmente. Portanto, fica essa partilha. Querida, já passa das 11, mas será que posso fazer uma pergunta? Sim. Se calhar é uma pergunta mais dirigida ao Luís, porque ele falou aqui muito de equipe, realmente acho que é muito bom esclarecer de equipe. E a minha pergunta é assim, tu direta-me trabalhar. Qual o equívoco presente nos defensores do direito a morrer com dignidade? Eu penso que o equívoco está entre a realidade da dignidade e a percepção da dignidade. Isto é, a dignidade, nós percebemos pela definição que fomos aqui, que é a condição pela qual, portanto é um conceito abstrato, mas é a condição pela qual o sujeito, um ser humano é inviolável, intocável. E deixem-me voltar à declaração. A declaração usa a palavra inalienável. A palavra inalienável significa que nem eu posso prescindir de. Logo, a dignidade, tudo aquilo que é referido como direito humano, é algo do qual o próprio sujeito, nem o próprio sujeito pode prescindir. Então, há claramente o equívoco que é a percepção da dignidade. Deixem-me dizer, há situações que eu, por ser digno, um determinado ato pode não coincidir, que gera um claro escuro. E então, a situação de sofrimento aparenta, gera uma percepção de que é uma situação indigna. Porém, o conceito, a situação, de facto, não é idealizável aquela situação. Poder não estar em sofrimento era o ideal. Mas eu posso passar pelo sofrimento e até crescer com o sofrimento. Isto é, o contexto a circunstância que eu estou a viver gera em mim uma percepção de que aquela circunstância possa parecer-me indigna. Mas o conceito de dignidade é anterior a isto. É anterior à percepção. É aquela condição pela qual eu não me posso ofender por estar a viver uma situação que é indigna. O que é que eu devo fazer? Diminuir o sofrimento, mas sem destruir o sujeito que sofre ou que está a padecer aquela situação que eu sinto como indigna. O que acontece nos que interpretam que a eutanásia possa ser um ato legítimo por ser um ato que consideram digno, ou que vai ao encontro, está precisamente neste erro. Está em a situação que me gera uma percepção de ser a situação indigna, possa legitimar, matar o sujeito que vive essa situação, quando eu deveria atingir a situação, diminuir o sofrimento. E é esse deve ser, até ao limite, vamos dizer assim, legítimo, porque o ser humano, agora vou dar um pequeno salto, penso que a ideia fundamental está explícita, que é a própria etimologia, que é muito discutível, como é evidente, mas a própria etimologia da ideia da palavra humano, não é? Como aquilo que vem do humus. Eu sei que há muita discussão sobre a etimologia do termo humano, mas ela própria fala da condição de fragilidade. Há aqui claramente pressupostos seriam mais equívocos já acrescentar, não é? Se entrássemos mesmo no específico, que é o pressuposto da perfeição do ser perfeito. Ora, o ser humano,
um ser perfeito nunca seria... Deixem-me dizer assim, sem a fragilidade, não estamos a falar do ser humano. Estamos a falar de algo, mas não do ser humano. É um qualquer arquétipo. Mas, não sei, penso que a ideia ficou clara. Portanto, para mim, na minha perspectiva, a distinção entre a dignidade, o conceito, o facto em si, o elemento em si e a percepção, e depois todas estas confusões que acrescentei, equívocos. Okay. O João, se calhar, poderá acrescentar. Não, eu não ia acrescentar muito mais, porque penso que foi certeiro no que disse. Ia só, por um lado, referir, em relação à primeira menção que fez da questão do inalienável, que o Kant também sublinha isso, lá está precisamente, ou seja, não se trata apenas de não tratar os outros meramente como meios, eu próprio não posso tratar a mim meramente como meio. Pronto, e de algum modo há essa responsabilidade que o próprio sujeito está incumbido em relação a ele próprio. E só fazer aqui eu podia expressar uma defesa de honra do Descartes, não porque seja um cartesiano, mas porque de facto acho que o homem tem costas largas, porque toda a gente lhe saca os males do mundo, e acho um bocado injusto, mas aqui, ainda que apocrifamente, porque eu nunca encontrei esta citação exata, mas ouvi uma vez um professor de filosofia dizer isto, em Inglaterra, vou acreditar nele, que o Descartes brincava dizendo: nós podemos resolver uma constipação cortando o nariz, mas calhar não é a melhor solução. E acho que se aplica aqui muito bem esta lógica de eutanásia que estamos a discutir. Matar o portador da dignidade em nome dessa mesma dignidade, se calhar é um bocadinho exagerado, não sei. Mais questões? Uma questão que se calhar a resposta será precisada de muito tempo, mas o que me parece interessante que é ver a relação que existe entre a dignidade humana e o ser pessoa. Só o ser pessoa já precisaria de muitas explicações, certamente, mas fica a pergunta, mesmo que não haja a resposta. Se calhar aqui a só a pergunta, de facto, ficamos aqui muito longe, mas essa ligação, e voltando à pergunta primeira que me foi dirigida, de facto é constitutiva da reflexão medieval. Pronto, ou seja, a questão da pessoa é precisamente a palavra-chave que ali é acionada, também porque, como será de conhecimento de muitos nesta sala, o próprio termo pessoa entra no vocabulário filosófico por via da teologia cristã, e portanto é muito ao abrigo do conceito de pessoa que se reflete depois sobre a dignidade do humano, nos termos que eu, melhor ou pior, tentei esboçar. Mas de facto não posso ir além disto, porque é como diz, só o próprio termo pessoa em si já nos deixaria aqui confortavelmente o resto da noite toda, como tal queria, mas se calhar com muitos sonolentos também na sala. Mas, João, posso acrescentar? Claro. Não, é só acrescentar, é também uma... Eu gosto de explorar esta via dos equívocos. Esta via este caminho formal, não é? que eu apresento. E um deles é o equívoco de que indivíduo e pessoa coincidam, os conceitos. Não. Exato. É que o conceito de pessoa qualifica, o conceito de indivíduo quantifica. Isto é um indivíduo. Isto é uma individuação. E é curioso, não é? Como disse bem, aliás, o conceito de pessoa emerge das discussões trinitárias. Portanto, é o contexto deste... Como é que nós, cristãos, defendemos que há um só Deus e três? Não podia ser indivíduos, não tínhamos um triteísmo. Não é? E três, não... Ok, o conceito de pessoa emerge desta necessidade de responder. Nós não somos triteístas, não somos politeístas. Então, que conceito foi preciso gerar o conceito de pessoa? O conceito de pessoa não coincide com o conceito de indivíduo. Porém, na lógica individualista e relativista em que estamos, há muitas vezes esta coincidência. Nos discursos, digo, na recepção dos conceitos, há esta coincidência errada, equívoca, claramente. Mas, pronto, deixa nota. Já agora posso só fazer uma pergunta breve ali, até olhando para aqui o Padre João e em particular a questão da necessidade do amor de Deus, sabendo que o amor humano é da mesma natureza do amor de Deus. Isto a propósito da dimensão de fragilidade, eu lembrei-me aqui da passagem bíblica, e eu até vou repetir, de Mateus 12, 20, não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Na verdade, a fragilidade da cana rachada, de repente somos tão frágeis, e o que é que nos sustenta como pessoas, senão o amor de Deus? O que lhe parece? Sim, essa força, parte dessa facilidade que estava a ser referida,
é essa certeza que essa consistência vem de Deus, não é? Esse amor que falava, e depois que até vemos na linha dos profetas, que é, nós estamos no pensamento de Deus, não é? Fomos criados no seu amor, que é algo desejado, querido, e que somos sustentados nesse mesmo amor de Deus no qual somos criados. Essa força. Em boa hora nós pensámos não fazer apenas uma conferência sobre este tema, mas um ciclo de 3 conferências. Deixamos para o próximo dia 6 de maio, vamos deixar passar aqui a parte da Páscoa, abril, a conferência com o tema Graves Violações da Dignidade Humana. E se hoje tivemos aqui uma mesa de excelentes 3 oradores do sexo masculino, vamos deixar uma mesa com 3 excelentes oradoras do sexo feminino para o dia 6 de maio. Teremos também presente a bioética com a doutora Mara Freitas. Teremos depois 2 juristas, a professora Inês Quadros e a Isabel Miranda Cardoso, que virão falar-nos de práticas contrárias ao direito fundamental à vida. Falámos aqui um pouco, levantámos o véu acerca disso, a propósito da questão da eutanásia. Práticas que violam a integridade da pessoa humana, práticas que ofendem a dignidade humana. É algo que é bastante descrito nesta Declaração de Dignidade Infinita, e se alguém quiser ir lendo, depois tentaremos aqui explorar um pouco. E depois, no dia 4 de junho, para termos aqui também uma porta de esperança e de como caminhar, como trabalhar mais esta questão da dignidade humana, teremos a 3ª conferência, que intitulamos Uma Porta de Esperança para a Promoção e Defesa da Dignidade Humana, e aí vamos ter quatro oradores, em que falaremos sobre o papel da ciência na promoção da dignidade humana, ou não, o que é que podemos fazer com a ciência. Falaremos sobre políticas públicas para reduzir as desigualdades e promover a justiça social. Agora estava-me a esquecer de dizer os nomes. No primeiro da ciência teremos o médico, o Dr. Carlos Cardoso, para nos falar sobre a questão da ciência, muito concretamente também a sua experiência na área da medicina. Teremos o Dr. João Paulo Barbosa de Mel a falar-nos aqui também, a partir da sua experiência enquanto economista e a sua atividade política, sobre esta questão da promoção da justiça social. Teremos o nosso Bispo Dom Virgílio Antunes para nos falar do papel da Igreja na defesa da dignidade humana, será aqui a voz da Igreja, e teremos mais uma vez alguém da bioética, o professor António Giacomo, vir-nos falar como é que, através da educação e da formação ética, podemos transformar o mundo. Como é que a educação e a formação ética podem ser instrumentos de transformação. Como é que podemos promover? Porque é de facto muito importante falarmos da dignidade humana, percebermos os conceitos, percebermos onde vêm, para onde nos levam, em que mundo estamos, mas depois como é que isso se traduz num mundo melhor. É esse o nosso objetivo. Por isso hoje ficaram aqui os fundamentos, ficaram aqui os alicerces. Venham às próximas, tragam pessoas. Nós vamos publicar estas conferências em vídeo também na página do Facebook, na página do site do Centro de Estudos de Bioética, para que mais pessoas possam ouvir, mais pessoas possam refletir e possamos ter um mundo melhor. Em nome também do Presidente do Centro de Estudos de Bioética, o professor Carlos Costa Gomes, que era para vir, mas à última da hora acabou por não conseguir vir. Também ele deseja saudar a todos os presentes e todos os que nos ouvem e também juntar-se a esta reflexão que seja o mais alargada possível a todos. Muito obrigada, uma boa noite, um bom regresso a casa e até à próxima.